Deixa o teu canto seguro no escuro. Salta fora, tu és algo especial. Deus te ama tal como tu és. Queridos irmãos, irmãs e amigos, bem-vindos para mais uma reflexão sobre aquilo que nos diz a Palavra de Deus, aquilo que tem sido o nosso consolo, o nosso conforto nestes tempos mais difíceis, porque temos passado, e pelo qual nos quais nós precisamos de exortar a nossa fé, de fortalecer a nossa fé e de, junto da Palavra do Senhor, colher e recolher testemunhos que nos podem ajudar a fortalecer essa fé e a termos a certeza daquilo que estamos a fazer e do porquê de estarmos neste mundo. Hoje eu queria trazer-vos aqui apenas um versículo que se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, quando o apóstolo Paulo exortava aquele jovem, ainda jovem, para aquilo que seria o combate da fé e o sofrimento que ele haveria de ter por Cristo. Mas ainda antes disso, e logo no prefácio, no início da carta, quando o apóstolo Paulo começa a escrever ao jovem Timóteo, ao amado filho Timóteo, conforme ele lhe chama, e depois de dizer que lhe dava graças porque se lembrava sempre dele nas suas orações, de noite e de dia, lembrando também das suas lágrimas e que estava ansioso por vê-lo, pelas recordações que ele guardava da fé pura, da fé sem fingimento de Timóteo, aquela fé que primeiro tinha habitado na sua avó Lóide, que depois tinha passado para a sua mãe Eunice e do qual Timóteo tinha na realidade aprendido. O apóstolo Paulo, então, falando-lhe da prática, do zelo, da firmeza e da fidelidade ao Senhor, escreve e diz no versículo 7 do capítulo 1, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E é sobre este versículo que eu vos gostaria de falar esta manhã. Deus não nos deu o espírito de covardia. Algumas traduções bíblicas dizem que Deus não nos deu o espírito do medo. E nesta altura em que atravessamos estas dificuldades, na realidade o medo assola-nos, o medo está connosco, o medo faz parte da nossa vida, mas não deve fazer. Não deve fazer, tal como diz Lucas, lá no capítulo 24, no versículo 49. Lucas diz assim, ou escreve desta maneira: eis que envio, e isto quando Jesus está a explicar as Escrituras aos seus discípulos, diz: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus estava a dizer isto aos seus discípulos. Portanto, tal como o apóstolo Paulo tinha na realidade escrito aqui a Timóteo, não era na realidade este espírito de covardia e de medo aquilo que Deus nos deixou. Deus deixou-me, a mim, deixou ao meu irmão, à minha irmã, àqueles apóstolos, aos discípulos, Jesus deixou um espírito de poder. E é
nesse espírito de poder que nós temos que basear a nossa vida. Deixar de lado o medo. Eu sei, há alturas em que parece que toda a gente nos quer fazer mal. Parece que todos nos querem atacar. Parece que tudo está contra nós. Às vezes até há alturas em que a grande parte dos sonhos se tornam pesadelos. Mas, meu irmão, minha irmã, meu amigo, Jesus deixou-nos o espírito do poder. Portanto, lidemos com o espírito do poder e deixemos de lado o medo. O medo não pode fazer parte das nossas vidas. Depois, diz que ao não nos deixar o espírito de covardia e de medo, mas de poder, Jesus acrescenta ainda, e neste caso concreto o apóstolo Paulo acrescenta ainda neste versículo, que além do espírito de poder, nos dá o espírito de amor. E este é, sem dúvida, o maior que o Senhor Jesus nos pode deixar. Está lá em João, no capítulo 4, versículo 18, se quiserem ver comigo, 1 de João, capítulo 4, versículo 18. O Senhor Jesus explica-nos, na realidade, qual é este espírito que nos deixa ficar. E porquê? 1 de João, capítulo 4, versículo 18, diz assim: no amor não existe medo. Portanto, estão a ver que Jesus não nos deixou o espírito de cobardia, nem o espírito de medo. Deixou-nos o espírito do poder e o espírito do amor. E neste espírito do amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Aquilo que eu estava a querer dizer há pouco aos meus irmãos e irmãs e amigos é que não há medo, não pode haver medo. O espírito do poder de Jesus, o espírito do poder do amor de Jesus lança fora, retira fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Portanto, logo aquele que tem medo sofre, passa a vida em sofrimento, passa a vida em tormento. Aquele que teme e que passa a vida em tormento não pode ser aperfeiçoado, não se pode aperfeiçoar no amor. E, portanto, Jesus deixou-nos este espírito do amor. Ele que nos amou primeiro, deixou-nos, amou-nos e deixou-nos este espírito do amor. E, portanto, como dizia então o versículo 7, Deus não nos deixou o espírito de covardia nem de medo. Portanto, não sejamos covardes, não sejamos medrosos, mas usemos, agarremo-nos, suportemo-nos ao poder de Deus, ao espírito de poder que Jesus nos deixou, ao amor único de Deus, ao amor que repele o medo. E para terminar, o versículo diz ainda, e de moderação. Sejamos moderados, tenhamos uma mente sã, pensemos e façamos primeiro criemos uma perspectiva para perceber o que é mau e o que é bom, o que devemos fazer de mau, o que devemos fazer de bom. Temos também o Espírito Santo que nos ajuda a distinguir o que é mau daquilo que é bom. E, portanto, usemos também o Espírito Santo de Deus para termos aqui este espírito de moderação. Portanto, aquilo que eu queria deixar ficar para os irmãos, irmãs e amigos esta manhã é que Jesus, mais uma vez, está connosco, como sempre. E deixou-nos um espírito de poder, deixou-nos um espírito de amor, deixou-nos um espírito em que temos que ser moderados. E se nós nos agarrarmos, se nós usarmos, se nós pedirmos, clamarmos a Deus por estes
por este espírito, ou pelo espírito destas três coisas, não iremos ter medo. Portanto, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que está com medo hoje daquilo que pode acontecer amanhã, não tenha medo. Use o espírito de poder, use o espírito de amor, use o espírito de moderação que o Senhor nos deixou. Me deixou a mim, deixou ao meu irmão, à minha irmã. E o meu amigo, como sempre tenho dito, pode usufruir de tudo isto. Se neste momento aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, como o único Senhor e Salvador da sua vida. Portanto, nada de medos. Fé no Senhor Jesus. Poder, amor, são os dois principais braços que nós temos para usar para afastar o medo. E depois a moderação, para que possamos separar aquilo que na realidade é medo e não nos pode meter medo, e aquilo que é medo, mas temos que lutar contra esse medo. Tenha fé. O Senhor Jesus está consigo. Ele o ajudará nas suas lutas e certamente com Ele seremos mais que vencedores. Você também pode ser mais do que vencedor, apenas e só em Jesus. Amém.